vídeo de hoje eu vou falar sobre processo de separação, seja num contexto de dissolução de união estável ou de divórcio. Obviamente que ninguém casa pensando em separar, mas essa é uma realidade e a gente precisa considerar. E também é muito importante conhecer o processo de separação para não termos surpresas desagradáveis lá na frente. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que muitos casais decidem por se separar no ímpeto do momento, de um modo muito precoce, e lá pelas tantas eles acabam desistindo do processo. Só que aí teve muito desgaste emocional envolvido e também investimento monetário. Por outro lado, existem casais que vão protelando a decisão de se separar, seja por acomodação ou até mesmo por causa dos filhos, e a relação acaba se tornando insustentável, o que aniquila qualquer chance de um acordo. Portanto, a decisão de se separar, ela deve ser muito bem pensada e não deve ser tomada no ímpeto do momento e tampouco protelada, porque isso vai definir se o casal vai conseguir ter um processo de separação amigável, consensual e sem litígio. Decidido por se separar, o casal precisa pensar se é possível fazer um acordo para que o processo de separação seja consensual. Um processo consensual, ele é muito mais rápido, menos desgastante e menos oneroso do que um processo litigioso. Mas o casal precisa ter em mente que ambos terão que ceder um pouco para se chegar em um meio termo e ser possível fazer um acordo. Agora, se o casal tentou, conversou e foi inviável chegar a um consenso, não tem alternativa senão ingressar com um processo de divórcio ou dissolução de união estável litigioso, que obrigatoriamente deverá correr na justiça. E o que se define em um processo de separação? A separação do casal, obviamente, eventual partilha de bens e, se existirem filhos, pensão alimentícia, guarda e convivência. Processo consensual. Se o casal conseguir chegar a um acordo, o processo será então consensual, sem brigas, sem litígio. Nesse caso, é possível, inclusive, ingressar com o processo em um cartório, num tabelionato, não obrigatoriamente através da justiça, mas sobre isso eu falarei mais lá na frente. No processo consensual, as partes podem ter o mesmo advogado, ou cada um pode ter o seu advogado, os quais trabalharão em conjunto na minuta no processo de acordo com relação ao divórcio ou à dissolução da união estável. Vamos entender as fases do processo de dissolução de união estável ou divórcio consensual. O advogado ou os advogados do casal irá protocolar o acordo celebrado entre as partes junto à justiça através do processo eletrônico. Esse acordo ele vai para o juiz analisar. Se existirem filhos menores, o juiz encaminha esse acordo para o Ministério Público. O promotor ele vai avaliar se o acordo entabulado pelo casal atende os interesses dos menores. Aí o processo volta para o juiz. O juiz vai homologar ou não o acordo entabulado pelo casal. Se não homologado, o processo volta para os advogados fazerem os ajustes necessários para que o juiz concorde com os termos do acordo. Quando homologado e se tiver bens, será necessário verificar se existe incidência de imposto em razão do excesso de meação. O que isso significa dizer? Se uma das partes ficar com mais bens que a outra, sobre essa diferença vai incidir um imposto chamado de ITCD. Então, isso tem que ser verificado antes do processo ter seguimento. Feito isso, posteriormente é feita a expedição dos formais de partilha, que é um documento onde vai ficar definido quais bens vai ficar para cada parte e através desse documento as partes conseguirão transferir para os seus respectivos nomes os bens que ficou para cada um do casal. Agora, se não houverem bens, o acordo é homologado e o processo termina.
Ao final do processo, e se for o caso de divórcio, é expedido pelo juiz um ofício para averbar o divórcio na certidão de casamento do casal. Se for dissolução de união estável, essa providência é desnecessária e o processo se encerra. Então, de maneira simples e sucinta, essas são as fases do processo de divórcio ou dissolução de união estável consensual. E o litigioso, como funciona? O litigioso, ele é mais demorado e mais desgastante. Se um processo consensual demora de 6 meses a 1 ano, às vezes até menos, um processo litigioso vai demorar entre 2 a 5 anos, às vezes até mais, dependendo do caso. No processo litigioso, as partes obrigatoriamente têm que ter advogados diferentes, o que torna tudo muito mais caro. Além disso, o processo obrigatoriamente tem que tramitar na justiça, ou seja, não é possível fazer em um cartório como acontece no processo consensual. E quais são as fases de um processo litigioso? Uma das partes vai ajuizar a ação junto à justiça. O juiz vai determinar a citação da outra parte, que vai ter o prazo de 15 dias para apresentar defesa. Da defesa, a parte que ingressou com o processo poderá apresentar réplica. Posteriormente, passa-se para a produção de provas, que pode ser testemunhal, pericial, dentre outras. Ato contínuo, nós teremos a audiência de conciliação e instrução e julgamento, que podem ser 2 atos diferentes ou o juiz pode fazer as 2 audiências no mesmo ato. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as eventuais testemunhas arroladas pelas partes. Posteriormente, as partes poderão apresentar memoriais, que é um resumo sobre os pontos mais importantes do processo. Na sequência, o juiz vai dar a sentença. E da sentença cabem inúmeros recursos. Quando termina a possibilidade de recursos, havendo bens, serão expedidos os formais de partilha. Após, sendo o caso de divórcio, é expedido o ofício para averbar o divórcio na certidão de casamento do casal. E se for dissolução de união estável, essa providência é desnecessária. Conforme visto, o processo litigioso ele tem muito mais etapas do que um processo consensual. Portanto, ele é muito mais demorado e desgastante. E é importante considerar que nesse tempo em que o processo tramita, via de regra, o patrimônio do casal tem que ficar parado. E nesse caso, muitos são os prejuízos para as partes, ou pelo menos para uma delas. Portanto, é sempre importante tentar chegar a um acordo antes de partir para um processo litigioso. Agora, tem outra situação que é importante colocar. Existem pedidos de urgência que não podem ficar esperando o tramitar do processo para serem definidos. Esses pedidos, eles devem ser apresentados para o juiz no momento da apresentação do processo, para que o juiz já decida de imediato e de modo provisório referidas questões. São elas: pensão alimentícia. Quem precisa receber pensão alimentícia não pode ficar esperando o processo tramitar para ter ali um valor definido. Guarda provisória dos filhos. Também é muito importante definir com quem vai ficar a guarda ou se ela será compartilhada antes do final do processo. Claro que são decisões provisórias que poderão ser modificadas por ocasião da sentença ou no curso do processo, conforme o caso. Regulamentação provisória da convivência. Aquele genitor que não fica com a guarda ou com a residência de referência dos filhos precisa ter definida como ocorrerá a convivência. Portanto, isso também deve ser definido de imediato pelo juiz. E eventual afastamento do outro cônjuge ou companheiro do lar conjugal. Às vezes o casal ele não consegue chegar a um consenso de quem vai ficar no lar conjugal e a relação fica insustentável. Então é possível ingressar com um pedido de afastamento do outro do lar conjugal em caráter liminar e aí vai caber a decisão ao juiz.
Processo em cartório. Em algumas hipóteses, é possível encaminhar o processo de divórcio ou de dissolução de união estável diretamente no cartório, ou seja, não precisa distribuí-lo na justiça, mas é necessário preencher os requisitos previstos em lei. Quais são? Não pode ter litígio, então o divórcio ou a dissolução de união estável tem que ser consensual, o casal não pode ter filhos menores de idade e todas as partes têm que ser capazes. Preenchidos esses requisitos, é possível sim encaminhar o processo através do cartório, que tem de ser bem mais rápido do que pela justiça. Certo, pessoal? Ainda falando sobre casamento, eu vou deixar aqui o link de um vídeo na qual eu falo sobre regime de bens. Assistam lá.